Antes de mais, gostaria de vos dar as boas-vindas a este quinto webinar no âmbito do projeto Valor Mar, intitulado Micro e Macroalgas em Alimentos para a Aquacultura. Estamos mesmo na reta final deste projeto, falta apenas um mês para a sua conclusão e por isso este será o último webinar dedicado à demonstração dos resultados deste projeto. Eu verifico que já temos alguns participantes a entrar, já temos 21 neste momento. Entretanto, eu acho que iria fazer aqui um pequeno compasso de espera para que os restantes participantes se pudessem juntar a nós. Enquanto faço este compasso de espera, dava só umas breves notas sobre o webinar e dava também algumas explicações sobre como vai funcionar. Uma vez mais dou-vos as boas-vindas, gostaria então de agradecer a vossa disponibilidade e a vossa adesão a este webinar. Sei que é uma fase complicada porque já estamos a pensar nas férias, queremos finalizar os trabalhos, da parte das faculdades deve ser a altura mais ou menos dos exames, por isso estamos todos com bastante trabalho antes de pensarmos nas nossas férias, por isso agradeço a vossa participação. Como podem ver, e antes de iniciar as apresentações, temos aqui uma agenda recheada. Este webinar é intitulado de Micro e Macroalgas em Alimentos para a Aquacultura. Vamos iniciar então com uma breve apresentação do projeto Valor Mar e o enquadramento do PPS3. De seguida iremos ter 3 apresentações do âmbito dos resultados do projeto Valor Mar. Gostaria só apenas de fazer aqui uma ressalva que no último tópico irá ser apresentado pelo Wilson Pinto e não pelo Luís Conceição da Separos. Depois destas sessões de apresentação, iremos então ter um espaço dedicado a questões e à discussão desta temática. Nesse sentido, pedi então que todos os participantes pudessem ir colocando questões ao longo de todo o webinar, no menu do Q&A ou mesmo no chat, se preferirem. Pedi então que conforme fossem vendo as apresentações, fossem colocando as vossas questões, nós iremos apenas fazer as questões no final, à partida, mas pedia que as fossem colocando, que nós iremos monitorizá-las e trazê-las assim no final para discussão juntamente com todos os palestrantes. Gostaria ainda apenas de dizer que este webinar está a ser gravado e com o consentimento de todos os palestrantes. Iremos então assim depois disponibilizar este vídeo com todos os participantes. A parte das questões será também gravada, mas irá ser editada, portanto não será partilhada com ninguém. Iremos apenas utilizá-la para fazer um breve resumo com as principais ideias e conclusões deste webinar. Todas estas informações, bem como as apresentações e o vídeo e as apresentações aqui disponibilizadas, serão partilhadas com todos os participantes através do e-mail de inscrição e também no site do Valor Mar em www.valormar.pt. Penso que em termos de apresentações e de demonstração daquilo que será o webinar será isto. Acho que não é nada de novo daquilo que tem sido feito nos outros webinars. Acho que está tudo mais ou menos explicado e sem mais demoras. Eu acho que podemos, entretanto, iniciar. Já fizemos aqui um compasso de espera de 5 minutos. Por isso vamos iniciar este webinar. Uma vez mais, boas-vindas a todos, também aos palestrantes, e agradeço a vossa participação. Por isso, e sem mais demoras, gostaria então de dar início a este webinar. Vamos começar então com a primeira apresentação, que será feita pela Sara Magalhães. Ela irá falar um bocadinho sobre o projeto Valor Mar e o enquadramento do PPS3. Sara Magalhães é gestora técnico-comercial da AquaSoja desde 2007, na unidade de produção de alimentos compostos para a aquacultura da Sorgal, no Grupo Soja de Portugal. A sua atividade passa pelo apoio técnico a clientes, produtores de peixes de aquacultura e pelo desenvolvimento de projetos e do portfólio de produtos da marca.
A Sara terminou o seu doutoramento em nutrição animal no ICVAS em 2017, sendo licenciada em Biologia e mestre em Engenharia Agronómica pela FCUP. Colabora no projeto Valor Mar desde janeiro de 2020, assumindo a função de coordenação do subgrupo Nutrição da PPS3. Bem-vinda, Sara. Passo-lhe então a palavra para esta apresentação. Muito obrigada, Joana, pela introdução. Vou só aqui... Sim. Fico só para confirmar se estamos todos a ver. Sim. Sim. Ok. Conseguem ver o Agora o já ecrã? conseguimos, falta só o slideshow. Agora sim. Pronto, muito obrigada pela apresentação, Joana. Queria cumprimentar os meus colegas palestrantes e toda a audiência. Sejam bem-vindos a este webinar do Projeto Valor Mar. Como a Joana disse, vou fazer uma breve apresentação do projeto e enquadrar este subgrupo da PPS3 no âmbito do projeto. Então, o Projeto Valor Mar é um projeto mobilizador que teve início no último trimestre de 2017 e que conta com um conjunto muito alargado e complexo, multidisciplinar de parceiros. São 30 ao todo e o projeto é liderado por duas instituições de referência, a SONAI, que é o líder empresarial, e o CIMAR, que é o coordenador científico. Este consórcio envolve 13 entidades não empresariais, que estão mais ligadas ao ramo científico, e 17 entidades empresariais da área da tecnologia, bem como utilizadores finais. O que une todos estes parceiros é a paixão pelo mar e o imenso potencial que os recursos marinhos e as suas aplicações têm em vários domínios. Estamos agora na fase final do projeto e apesar de, como a Joana disse, me ter juntado ao projeto já um bocadinho no final, no ano passado, não posso deixar de enfatizar a sinergia e a cooperação que tem existido entre os parceiros daquilo que eu tenho verificado. Então, qual é ainda, porque ainda estamos no projeto, o principal objetivo do Projeto Valor Mar? Este projeto pretende valorizar os nossos recursos marinhos, integrar toda a cadeia de valor numa lógica de economia circular, sustentabilidade, produção de biomassa de qualidade, indo até ao consumidor final, mas não descurando o processamento, a transformação e a utilização de tecnologias inovadoras. O projeto assentou sobre 3 grandes pilares, que são transversais aos 5 eixos que compõem este projeto e que vamos ver daqui a bocadinho, e que são eles investigação e desenvolvimento, com foco no mercado e nas suas necessidades atuais, no desenvolvimento, em desenvolvimentos escaláveis e internacionais, e pretende abranger um setor grande e chave, incluindo as pequenas e médias empresas ligadas à área da economia do mar. O grande objetivo é criar valor, promover soluções mais competitivas, mais fortes para a área da economia do mar. Em todas estas ações, o projeto pretende responder às prioridades estratégicas relacionadas com o mar, nomeadamente a conservação e a utilização sustentável dos recursos marinhos, envolver a produção primária, transformadora, indústria aquícola e, finalmente, incluir aplicações que sejam úteis na área da indústria alimentar, biomédica, farmacêutica, cosmética. Tudo isto, obviamente, envolveu muitos atores, desde produtores a retalho, restauração, empresários, consumidor final, etc. Quais são, então, os grandes eixos de atuação do projeto Valor Mar? Eles são 4, sendo que um deles, que é o quinto, é aquele que faz a ponte entre a área científica e a sociedade. Os 4 primeiros pilares ou 4 eixos, são de cariz mais de investigação e desenvolvimento, e um quinto que visa disseminar todos os resultados e fazer então essa ponte com a sociedade. Começando pelo primeiro eixo, a PPS1, teve como objetivo desenvolver novos produtos do mar, através de tecnologias e processos adequados, produtos esses que estão alinhados com as tendências alimentares de saúde e bem-estar da atualidade. A PPS2
teve como objetivo desenvolver e otimizar novos produtos, tecnologias e processos para o setor da aquacultura. A PPS3, parte da qual vai ser aqui hoje discutida, teve como objetivo estratégico as biorrefinarias marinhas, em que o principal objetivo era a obtenção de extratos obtidos dos mais diversos recursos marinhos, ricos em compostos ativos. Extratos esses que foram estudados e otimizados para as mais diversas aplicações, desde a indústria alimentar, nutracêutica, biomédica ou indústria dos alimentos para a aquacultura. Por fim, a PPS4 teve como objetivo a criação de uma plataforma tecnológica para disponibilizar informação às empresas e ao consumidor de um modo integrado, considerando toda a cadeia de valor. A PPS3, pela diversidade de trabalhos que incluía, foi dividida em 2 subgrupos no decorrer do projeto. E esses subgrupos, um deles é este da nutrição e o primeiro está ligado aos compostos e materiais de origem marinha com interesse biotecnológico industrial. O webinar deste primeiro subgrupo da PPS3 foi realizado no passado dia 2 de junho e este, então, relacionado com a nutrição e a alimentação, visou estudar a componente de utilização de algas, micro e macroalgas, em alimentos para a aquacultura. E é sobre este tema que vamos, então, hoje falar aqui durante este webinar. Este subgrupo conta com a participação de 10 parceiros, 4 entidades científicas ou não empresariais, como o CIMAR, o CCMAR, o IPMA e a Universidade de Aveiro, e 6 empresas ligadas à produção de algas, temos a Microalgae, a Alga Plus e a Necton, à produção de peixe da aquacultura, com a piscicultura de Valdalema, o PBL, e à produção de alimentos para peixe da aquacultura, com a Cepares e a Sorgal. Estas foram as principais tarefas afetas a este subgrupo, e então foram elas a caracterização de recursos, de extratos e componentes de origem marinha, visando a aplicação industrial, a produção de biomassas e produção de extratos, desenvolver produtos, e aqui incluímos formular, produzir e avaliar essas biomassas marinhas em alimentos para bivalves e peixes da aquacultura, e finalmente fazer testes de validação para estudar os efeitos funcionais e de performance da incorporação destes extratos e das biomassas marinhas em alimentos para a aquacultura. Assim sendo, eu passaria então a palavra aos meus colegas, que vão entrar em detalhe sobre os resultados mais interessantes no âmbito deste subgrupo PPS3, e a quem passa então a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara, pela breve apresentação deste nosso projeto, que está mesmo a terminar na reta final. Vamos então dar continuidade ao webinar, passando assim para a segunda apresentação, que será feita pelo Rui Rocha. Esta apresentação intitula-se de Utilização de Microdietas Inovadoras em Bivalves Marinhos. Começo por apresentar o Rui Rocha. O Rui é licenciado em Biologia Marinha e Pescas, com especialização em aquacultura na Universidade do Algarve, doutorado em Biologia e Biociências Aplicadas na Universidade de Aveiro. O Rui é atualmente diretor de operações e diretor de inovação e desenvolvimento na Research, uma empresa privada de inovação e desenvolvimento em aquacultura. É também professor auxiliar convidado no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e tem participado em diversos projetos na área da aquacultura e segurança alimentar, bem como em projetos de cooperação para desenvolvimento da aquacultura em países africanos de língua oficial portuguesa. Rui, muito bem-vindo. Dou-lhe então a palavra para iniciar a apresentação. Obrigado, Joana. Eu não sei se já estamos a ver. Já estamos a ver, a câmara não, mas acho que também não ganham muito. Mas pronto, pode começar assim que quiser. Sim. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos os colegas de painel e boa tarde a todos os que nos estão a assistir. Eu venho aqui tentar apresentar um resumo dos resultados que obtivemos no âmbito deste trabalho inserido no projeto Valor Mar. Este trabalho resulta de uma parceria entre a Universidade de Aveiro e o IPMA, sendo esta tarefa liderada pelo IPMA, pela Domitília Matias e pela Sandra Joaquim. A mim coube-me a missão de tentar apresentar da melhor forma estes resultados que obtivemos
no decorrer de vários ensaios que realizámos no âmbito deste projeto. Porquê a escolha dos bivalves? Como é do conhecimento geral, este é um recurso económico muito relevante a nível nacional e também a nível internacional. Acaba, talvez, no panorama aquícola nacional por ser encarado como o parente pobre ou o patinho feio, mas, de facto, na nossa opinião, são organismos que têm um grande potencial económico e que poderiam ser valorizados no sentido de contribuirmos todos juntos para o desenvolvimento sustentável da aquacultura. E depois são organismos que têm um elevado valor nutricional e características organoléticas que fazem deles um alimento distinto e um alimento de grande qualidade. O objetivo foi estudar dietas, microdietas inovadoras e a sua utilização em bivalves marinhos. Nós estudámos inicialmente, fizemos um rastreio com várias espécies com importância comercial em Portugal, a ostra, a amêijoa boa, a Rhodoctapus decusatus, a amêijoa japónica, o berbigão e o lingueirão, para estudar a utilização das microdietas ou das dietas microencapsuladas nestes bivalves. Desenvolvemos, em parceria com a SEPARS, ou melhor, foi a SEPARS que desenvolveu as microdietas, em parceria connosco, desenvolvemos 4 microdietas com diferentes dimensões e diferentes flutuabilidades. Aqui indico apenas a microalga com uma maior percentagem de inclusão nestas microdietas, portanto, desenvolvemos 2 microdietas à base de Nannochloropsis e 2 à base de Tetracelmis. O micropellet variava o tamanho entre aproximadamente 20 micrómetros e 40 micrómetros. Estas microdietas iniciais tinham a característica de incorporarem um pigmento fluorescente que nos permitiu quantificar a quantidade de alimento ingerida por cada organismo. Quando trabalhamos com alimento vivo, com microalgas, é relativamente simples aplicar algumas metodologias que nos permitem verificar a taxa de filtração e estimar a quantidade de alimento ingerido. Com as microdietas este desafio é um pouco maior. E então, após alguns ensaios e algumas reuniões para fazermos brainstormings, achámos que esta poderia ser uma estratégia interessante e, de facto, provou ser muito interessante e conseguimos quantificar com muita precisão a quantidade de microdieta ingerida por cada organismo. E então fizemos um desenho experimental em que expusemos as diferentes espécies a uma quantidade também previamente estabelecida de microdieta, dentro do ótimo, para não termos muito desperdício, e realizámos amostragens 2, 5 e 24 horas após a alimentação, para aferirmos também qual o tempo em que os bivalves necessitam ter esta microdieta disponível na coluna d'água e para conjugar esta questão com a taxa de renovação no caso de sistemas abertos ou com termos ligado ou não o esquemador de proteínas, por exemplo, nos sistemas fechados. Depois destas análises, verificámos que as espécies têm preferências diferentes em termos de flutuabilidade, composição e também de dimensão, mas eu gostaria de me focar agora na ostra, que é a espécie que escolhemos para apresentar aqui. E a ostra, de facto, não demonstrou nenhuma preferência específica, portanto, ingeriu qualquer uma das 4 microdietas, sem haver aqui nenhuma diferença significativa em termos de taxa de ingestão. E então optámos pela microdieta à base de Nannochloropsis, com uma dimensão aproximadamente de 40 micrómetros, e procedemos à utilização desta microdieta numa experiência de longo prazo, de longa duração, para aferirmos qual o potencial da utilização destas dietas microencapsuladas no processo de acondicionamento e maturação de ostras em cativeiro. E o porquê deste interesse nas microdietas para a maturação de bivalves? Sabemos que o sucesso do processo de maturação
está diretamente relacionado com o tipo de alimento que é fornecido aos bivalves, e sabemos também que a produção de bivalves, no panorama atual, depende do fornecimento de dietas vivas de microalgas. Apesar de já existirem no mercado diversas formas de apresentação das microalgas, desde produtos liofilizados até pastas de microalgas congeladas ou preservadas em vácuo e em frio, ainda existe muito a necessidade de produção de microalgas para fornecimento aos bivalves. As microdietas poderiam surgir aqui como uma alternativa mais amiga do utilizador, utilizando este termo mais simplista, porque em termos de composição podemos manter os padrões de qualidade sempre constantes, não estamos dependentes do tipo de produção, da tecnologia associada à produção ou da fase em que as microalgas são recolhidas. Aqui a microdieta pode apresentar padrões bioquímicos que se ajustem e adequem também às necessidades de cada espécie, e podemos garantir uma fiabilidade e uma qualidade sempre constantes ao longo do ano, e poderia ser interessante também para diminuir os custos de produção e de maturação dos reprodutores de bivalves em cativeiro. Portanto, o que fizemos, e aqui é uma imagem das instalações do IPA no Algarve, foi comparar esta microdieta com a dieta viva que normalmente os colegas do IPMA utilizam para a manutenção, maturação de reprodutores de Grassosterea gigas. A dieta controle, digamos assim, era composta por 25% de isocrísis galbana, por 25% de uma diatomácea, do Chaetoceros, e 50% de Skeletonema, outra diatomácea. Por sua vez, a nossa dieta microencapsulada era composta maioritariamente por nanocloropsis, para além dos outros ingredientes que a microcápsula tinha. O desenho experimental foi muito simples, de acordo com o que normalmente é aplicado na maturação destes organismos. A experiência durou 120 dias em sistema aberto, com uma renovação de 800 ml por minuto, e, findo este período, procedeu-se à avaliação do índice de condição, à avaliação do estado de maturação sexual dos organismos estudados, a composição bioquímica, para além de outros parâmetros bioquímicos que não vou mostrar aqui para que a apresentação não fique demasiado extensa. Verificou-se na análise inicial destes bivalves que cerca de 60% dos indivíduos estavam ainda indeterminados e que 40% tinham iniciado o processo de gametogênese. Estes organismos foram aleatoriamente distribuídos pelos dois tratamentos de dieta inerte e de microalgas, e verificámos que no caso da dieta inerte, após 120 dias, 80% dos indivíduos tinham iniciado a gametogênese. No entanto, com a dieta viva, este processo desenvolveu-se de uma forma muito mais evidente. 80% dos indivíduos estavam prontos para induzir a postura e 20% estavam em gametogênese avançada. Relativamente ao índice de condição, os resultados estão de acordo com os resultados da histologia e, de facto, a dieta viva proporcionou índices de condição significativamente mais elevados que a dieta inerte. Então, estes resultados levam-nos a olhar para as dietas inertes microencapsuladas como um produto com potencial de aplicação interessante. No entanto, estes resultados indicam-nos que ainda há aqui algum caminho a percorrer. E desde logo evidenciamos com certeza a composição da dieta, designadamente no que concerne às espécies de microalgas que são utilizadas. De facto, sabe-se que as diatomáceas têm um papel muito relevante na reprodução e no ciclo biológico dos moluscos bivalves. No entanto, há alguns aspectos técnicos que têm que ser otimizados de forma a que se possam utilizar diatomáceas de uma forma eficiente em microdietas, e desde logo também a produção destas diatomáceas
não será tão fácil, apesar da tecnologia ter avançado muito e de hoje em dia já se poderem produzir algumas espécies de microalgas de forma muito eficiente, mas algumas espécies ainda têm alguns entraves à produção em larga escala e depois a sua utilização também pode ter algumas questões técnicas, designadamente pela presença das frústulas e da sílica, não é? Constituídas por sílica nestas microalgas. No entanto, como comecei por dizer no início destas considerações finais, de facto, estas microdietas, pelas vantagens que já apontei anteriormente, terão um potencial muito relevante para a dinamização e o desenvolvimento da aquacultura de bivalves, e será uma questão de técnica de ultrapassar estes constrangimentos e de otimizar a composição bioquímica destas microdietas. E assim concluo a minha apresentação. Obviamente, se tiverem alguma questão, estamos cá para responder. Eu vi aqui na assistência também as colegas a Domitília e a Sandra do IPMA, que estarão muito melhor preparadas que eu para responderem a questões de fisiologia e mais específicas dos bivalves. E agradeço mais uma vez a presença de todos e uma boa tarde. Muito obrigada, Rui, pela sua apresentação. Obrigada por também ter relembrado as questões. Eu relembro uma vez mais que os participantes podem e devem enviar e escrever as suas questões no Q&A ou no chat, onde acharem mais conveniente. E nós iremos então, no final, abordar um bocadinho destas questões depois de todas as apresentações, mas podem ir desde já colocando as vossas questões. Sem mais demoras e aproveitando que estamos no timing certo e que estamos a manter o timing previsto segundo a agenda, passo então agora para a terceira apresentação da tarde. Vamos então passar para a apresentação do Benjamin Costas, que irá falar um bocadinho sobre micro e macroalgas como modelador da resposta imune em dourada. O Benjamin Costas é licenciado em Biologia Marinha pela Universidade de Santiago de Compostela, mestre em Aquacultura e Pescas pela Universidade do Algarve e doutorado em Ciência Animal pela Universidade do Porto. É atualmente investigador principal no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, no CIMAR, onde coordena uma equipa de investigadores extremamente motivados na área de saúde de animais aquáticos, sendo a imunologia nutricional a linha de investigação que mais se destaca. Além disso, participa e coordena vários projetos nacionais e internacionais, mantendo também colaborações com a indústria da aquacultura. Muito bem-vindo, Benjamin. Passo-lhe então a palavra para que possa iniciar a sua apresentação. Obrigada. Obrigado, Ana. Vou então partilhar a minha apresentação. Já tinha comentado antes que vou ter que desligar a câmara para isto não vai correr mal. Pronto, portanto, Já estamos a ver, sim. Ótimo. Esta apresentação é no seguimento de um dos subgrupos do OPPC3, como já disse a Sara inicialmente, e um dos objetivos que tínhamos era tentar perceber como micro e macroalgas poderão eventualmente modelar resposta imunológica em juvenis da dourada. Só para contextualizar um bocadito, todos sabem que a aquacultura tem-se vindo a intensificar e um dos aspectos negativos desta intensificação poderá ser a indução de certas condições de estresse crónico e podem fazer com que os animais tenham outros requisitos acrescentados, para além dos requisitos normais de crescimento, e outro tipo, e portanto isto acaba por aumentar a necessidade de termos outro tipo de estratégias para que os animais consigam crescer normalmente e lidar com este tipo de situações. Por vezes, este tipo de situações de estresse crónico podem fazer com que os animais fiquem imunodeprimidos e, portanto, uma das ferramentas que tem vindo a ser usada recentemente são as dietas, através de imunoestimulantes, imunomoduladores,
para poder fazer com que os animais fiquem mais resistentes a eventuais situações de estresse crónico, eventuais situações de surtos de patógenos oportunistas. Há neste momento, imensos produtos, aditivos e compostos que podem ser adicionados às dietas para tornar estas dietas funcionais ou fortificadas, e entre elas podemos encontrar as algas. Seja macro e microalgas, têm vários compostos de elevada importância, como por exemplo os ácidos gordos poliinsaturados, que por acaso compreendem uma grande parte dos líquidos das algas marinhas. Entre os vários tipos de UFA, temos por exemplo o EPA. O EPA é o ácido eicosapentaenoico, e é um dos mais importantes, e sobretudo é importante porque é precursor junto com o ácido araquidónico de prostaglandinas, e portanto vai ter um papel essencial na resposta pró-inflamatória. E para além disso, o EPA também é precursor dos Resolvin E series, portanto os Resolvin E series ou RVE são uma cadeia de resposta enzimática com propriedades anti-inflamatórias, e portanto acaba por se tornar um composto muito importante e que deseja na resposta pró-inflamatória e anti-inflamatória. Por outro lado, as algas também contêm polissacáridos, que são usados como fonte de armazenamento energético pelas próprias algas, e também como elementos estruturais. E, de facto, a bioatividade de polissacáridos derivados de algas foi amplamente evidenciado, e, por exemplo, as propriedades imunomoduladoras portanto, o papel imunomodulador que podem ter estes polissacáridos foram já evidenciados em modelos in vitro e in vivo, e, portanto, sabe-se que têm propriedades imunomoduladoras, imunostimulatórias, e eventualmente poderão também funcionar como compostos para a proteção das paredes do trato gastrointestinal. E as algas também contêm fitoquímicos, como por exemplo carotinoides ou flavonoides, que servem como compostos antioxidantes e removedores de radicais livres. Portanto, acaba por ter um papel muito importante a nível da proteção das células do organismo. Os objetivos destes estudos com juvenis de dourada foram vários, e tínhamos um primeiro objetivo, um objetivo principal, que era o uso de biomassas de algas, e fizemos um primeiro screening de várias biomassas de micro e macroalgas para tentar perceber a sua capacidade imunomoduladora. A seguir foram feitos outros ensaios com extratos de algas, em particular foi de uma microalga, já vou falar a seguir, e a seguir, tendo em conta os resultados dos trabalhos de screening, foi decidido avançar com estudos da capacidade imunomoduladora do blend de uma alga, uma macroalga e de uma microalga. E por fim, na fase final já do projeto, avançamos com uma validação industrial dos protótipos que foram desenvolvidos e validados durante as fases iniciais de screening e de estudo mais a pormenor das diferentes biomassas e extratos. Esta validação industrial foi feita nas instalações do parceiro da piscicultura Vale da Lama. Portanto, foram feitos vários ensaios, vou falar de 4 ensaios muito rapidamente e vou falar muito sucintamente dos principais resultados. No primeiro ensaio, um ensaio de screening de alimentação de juvenis de dourada, com a inclusão de apenas 2% de 3 microalgas e 2 macroalgas. As algas foram todas fornecidas por parceiros do consórcio, o Microalga, Necton e Alga Plus. O ensaio foi curto, de duração curta, apenas durou 2 semanas, portanto foi decidido fazer uma amostragem apenas após uma semana de alimentação com os protótipos, e outra amostragem no final do ensaio às 2 semanas. Após ambas as 2 amostragens, os animais foram estimulados com uma bactéria inativada, de forma a estimular a resposta imunológica e tentar perceber se estas biomassas tinham de facto propriedades imunomoduladoras. Após estas amostragens, quer seja antes de estimular os animais, quer seja depois,
foram colhidas amostras de sangue e plasma para avaliar o perfil hematológico, a resposta de leucócitos em sangue e os parâmetros tumorais. Foram ainda avaliados parâmetros imunológicos e defesas antioxidantes no intestino. Também no fígado foram avaliadas defesas antioxidantes e, por fim, foi estudada a expressão de genes no rim anterior. Os resultados que temos mais destacados, por exemplo, após uma semana de alimentação, percebemos que não havia grande efeito das biomassas a nível do estado imunológico dos júnior da dourada, mas após o estímulo com o patógeno inativado, verificamos que houve um aumento significativo de neutrófilos após 4 horas. Estes casos de neutrofilia são típicos quando os animais são estimulados com um estímulo inflamatório e se verificam todos os tratamentos tiveram um aumento de neutrófilos, comparando o tempo zero com as 4 horas, mas os animais alimentados com a biomassa de ulva mostraram um aumento significativo comparativamente aos outros tratamentos. Por outro lado, após 2 semanas, verificamos que houve igualmente uma resposta clara ao estímulo, portanto, das 0 às 4 horas houve um aumento de neutrófilos em sangue, mas não houve um aumento tão claro como se tinha verificado com os animais serem alimentados com a biomassa de ulva. Houve apenas uma pequena diferença entre os animais alimentados com Phaeodactylum e Nanochloropsis, sendo os alimentados com biomassa de Nanochloropsis os que apresentaram um aumento dos neutrófilos em sangue. O que foi interessante neste ponto de amostragem, portanto, as 2 semanas de alimentação, é que os animais alimentados com as biomassas de Phaeodactylum, Nanochloropsis, Gracilaria e ulva apresentaram um aumento claro nos linfócitos circulantes. Portanto, se reparam, antes do estímulo havia muitos mais linfócitos do que após o estímulo, isto é normal. Estes casos de linfopenia é normal quando há um estímulo inflamatório, porque as células, os linfócitos, não proliferam tão rápido como os neutrófilos e, portanto, elas vão migrar para foco inflamatório e por isso é que há uma redução significativa em sangue. No entanto, nos tratamentos que verificamos neste gráfico, portanto, os alimentados com as biomassas de algas apresentaram um aumento na proliferação dos linfócitos, o que é muito interessante porque acaba também por haver uma modulação da resposta adquirida dos peixes ao estímulo. Avançando já para o segundo ensaio, neste ensaio foi decidido para perceber o efeito de uma microalga que não tinha sido estudada no estudo anterior e ainda 2 extratos foram feitos a partir de clorela. Os extratos foram preparados a partir de clorela vulgaris, utilizando hidrólise ácida, seguida de uma hidrólise enzimática. Finalmente, a alga foi hidrolisada com uma protease, que foi uma subtilicina, de modo a aumentar a libertação de proteínas e também a quebra das mesmas em péptidos. Homogeneizado ao final, foi centrifugado, resultando em 2 frações, uma solúvel em água e que foi utilizada para suplementar o tratamento D2, a dieta, portanto, a dieta número 2 seria, que é a dieta controlo suplementada sem clorela, portanto, a dieta suplementada com 0,1% do extrato solúvel em água, e por outro lado temos o tratamento D3, que é a dieta controlo suplementada com 0,1% do resíduo insolúvel da produção do extrato solúvel em água. Os animais foram alimentados igualmente durante 1 e 2 semanas e foram amostrados a estes tempos. Apenas após as 2 semanas é que os animais foram estimulados com o mesmo patógeno, com a fotobactéria Dhamsella pesticida inativada, e foram amostrados após 1 e 2 dias a seguir ao estímulo. Igualmente foram colhidas amostras de sangue e plasma para estudarmos o perfil hematológico, resposta de leucócitos, parâmetros tumorais e os mesmos parâmetros que tinha explicado por tecido
no ensaio anterior. Os resultados mais interessantes neste estudo foram verificados após uma semana de alimentação. Verificamos que houve um aumento significativo dos neutrófilos em sangue com os animais antes de serem estimulados, portanto, sem nenhum tipo de estímulo, quando foram alimentados com o extrato solúvel de clorela. Não se verificou um aumento na peroxidase, tipicamente pode haver um aumento na peroxidase em plasma devido a um aumento de neutrófilos circulantes, nem sempre, porque eles podem não estar ativados, portanto não vão degranular esta enzima, mas vemos que há uma tendência a aumentar, sobretudo às 2 semanas, houve uma tendência a aumentar a quantidade, a atividade da peroxidase nos animais alimentados com os extratos de clorela. Não tivemos grandes diferenças nos tratamentos, nos parâmetros generalizados em intestino e fígado. No entanto, na expressão de genes em intestino verificamos certa modulação a nível de alguns genes, e o que poderá ser mais interessante é o Histoprotein 70. Histoprotein, para quem não souber, é um tipo de proteína que está envolvida em vários aspectos da função celular e funciona como por exemplo, como proteínas de estresse, de modo a proteger os componentes celulares essenciais. Portanto, com a redução da expressão da Histoprotein 70, às 24 horas após o estímulo, poder-se-á sugerir que os animais alimentados com um extrato solúvel em água de clorela estarão numa condição de estresse menor por causa do estímulo inflamatório e, portanto, poderá ter certas propriedades anti-estresse ou antioxidantes, este extrato solúvel em água. Avançando para um terceiro ensaio, já com um blend de algas, como no primeiro ensaio tínhamos verificado que, de facto, as micro e macroalgas tinham um efeito bastante interessante a nível da imunomodulação na dourada, e foi decidido dentro do consórcio tentar perceber se o blend destas duas algas, a Nanocloropsis e a Aracelaria, poderá eventualmente ter efeitos sinergísticos e potenciar ainda mais estes efeitos positivos na saúde da dourada. E, portanto, foi feito um ensaio nas instalações do IPMA, no Jão, e o ensaio durou 8 semanas, com a amostragem às 2 semanas e no final do ensaio às 8 semanas. As dietas tínhamos uma dieta controlo 1 e uma dieta controlo formulada muito próximo que a formações comerciais. A controlo 2 seria algo do estilo, com também uma informação tipo comercial, mas melhorada, portanto com ingredientes de melhor qualidade. Poder-se dizer que era uma dieta premium. E por outro lado tínhamos as dietas Blend 3 e Blend 6, que seriam dieta controlo 1, com a inclusão de 3 e de 6% do blend destas duas algas. Pelo tamanho dos animais não foi possível tirar amostras de sangue para comparação de células, apenas foi tirado plasma no final do ensaio para quantificar as IgMs. E por outro lado, de igual forma que nos outros ensaios, verificamos também outros parâmetros a nível do intestino e fígado. Os resultados principais, os que poderão interessar mais deste ensaio, são a não diferença, ao final de 8 semanas de alimentação, entre os tratamentos, em termos de peso final e de conversão de alimento. Portanto, poder-se dizer que estes blends de algas não têm qualquer tipo de efeito negativo no crescimento, na utilização do alimento. Verificamos ainda que na amostragem das 2 semanas, tivemos a nível do intestino uma redução na expressão das IgMs e um aumento no marcador de macrófagos, ou CSF1, um marcador específico de macrófagos, e pode sugerir que haverá um aumento nesse tipo de fagócitos no intestino apenas após 2 semanas de alimentação. No final do ensaio verificamos que não houve grandes diferenças a nível de parâmetros imunológicos. Isto pode acontecer em situações de alimentação a longo prazo,
os peixes acabam por se habituar a este tipo de compostos imunomoduladores, ou que verificamos que houve uma tendência a aumentar, de facto, a expressão de algumas mucinas no intestino. Isto pode sugerir que, eventualmente, a saúde intestinal estará melhor nestes animais a final do ensaio. Por último, avançamos com um ensaio de validação nas instalações da piscicultura de Vale da Lama. Foi um ensaio de 12 semanas, nos que se verificou nos que foi induzida condições de inverno e, portanto, foram em situações desafiantes para as douradas. Para além da dieta controlo que foi formulada, houve 2 tipos de blends diferentes comparado com o ensaio anterior. Temos um blend A, que era igual que o que tínhamos visto antes, portanto, Nanochloropsis e Gracilaria, e por outro lado tínhamos um blend B e queríamos verificar se, para além no lugar da Gracilaria, a uva poderia também, junto com a Nanochloropsis, modular a resposta imune da dourada. Ainda para além dos tratamentos de dietas, tivemos animais de 2 tipos de maternidades diferentes, portanto queríamos também perceber se a componente genética dos animais poderia estar influenciada, se poderia haver influenciada pelos tratamentos dos alimentos. Isto aconteceu em quadriplicados e os resultados mostraram que, de facto, os animais das diferentes maternidades tiveram respostas ligeiramente diferentes, a nível de resposta imune, e houve um aumento, por exemplo, nos animais procedentes da maternidade D1, houve um aumento na atividade bactericida nos que foram alimentados com ambos os 2 blends, embora não se verificou esse aumento nos animais procedentes da maternidade D2. No entanto, embora nos animais procedentes da maternidade D1 não tiveram diferenças relativamente à dieta controlo nas IgMs, sim houve um aumento nas IgMs nos animais alimentados com a blend 2 e procedentes da maternidade 2. Portanto, houve aqui certa resposta diferente, dependendo da procedência dos animais, mas o que sim que se verificou é que os blends, de facto, tiveram um efeito bastante positivo após 12 semanas de ensaio em condições de inverno. Já para concluir, poder-se dizer que as biomassas na micro e macroalga foram incluídas em dietas para dourada, podem melhorar o estado imunológico, a resposta inata, após períodos curtos de alimentação. A suplementação ainda com o extrato solúvel em água de clorela pode modular a imunidade inata e, eventualmente, melhorar a resposta ao stress a nível local, também após um período curto de alimentação. A inclusão de biomassa de algas, ambas, portanto, juntando e vendo as energias de micro e macroalgas, parece que melhora a resposta imunitária da dourada após um longo período de alimentação, mas durante condições desafiantes. E pode-se concluir que as algas podem ser estratégias a nível da dieta muito relevantes, de modo a poder fortificar os animais antes de situações de estresse ou eventualmente de surtos que possam surgir em determinadas situações. Por fim, gostava de terminar agradecendo aos colegas do consórcio, principalmente aos colegas e instituições que participaram diretamente nestes ensaios, e muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada, Benjamin, pela sua apresentação. Já temos aqui então algumas questões, mas se calhar eu pedia para avançarmos já para a próxima apresentação e guardamos assim então estas questões para comentarmos um bocadinho depois desta, que será a última apresentação. Esta última apresentação será então dedicada ao uso de micro e macroalgas e microdietas para linguado, melhor crescimento e bem-estar. Esta apresentação será feita por parte do Wilson Pinto,
Pinto da Separos. Ao contrário do que estava no programa, tivemos aqui uma ligeira alteração. Em todo caso, gostaria então de apresentar o Wilson antes de passarmos para a apresentação. O Wilson é doutorado em Nutrição em Aquacultura pela Universidade do Algarve, sendo investigador e gestor de produto da Separos desde 2012. As suas responsabilidades na Separos estão relacionadas com a formulação e desenvolvimento de microdietas para larvas de peixes marinhos, assim como o planeamento e gestão de atividades de projetos científicos. Sem mais demoras, então, passo então a palavra para o Wilson, que vai fazer a sua apresentação, e depois sim iremos então passar para as questões, a última parte. Ora bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite feito à Separos para participar neste webinar e queria cumprimentar toda a gente presente também. Portanto, o título desta apresentação é Uso de micro e macroalgas em microdietas para linguado, melhor crescimento e bem-estar. Sendo organismos vivos, as macro e as microalgas são constituídas tanto por macro como por micronutrientes, incluindo proteínas, lípidos, vitaminas, minerais, mas têm também alguns nutrientes de interesse, tal como falou o Benjamin, que podem ter propriedades funcionais. O que é que isto significa em termos práticos? Significa que estes nutrientes não são direcionados sobretudo para crescimento, ou seja, para deposição proteica ou para catabolismo, para gerar energia. Significa que estes nutrientes têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, imunoestimulantes ou prebióticas, tal como esteve a falar o Benjamin. Quando se fala na inclusão de micro e macroalgas em alimentos para a aquacultura, temos de ter em consideração, por um lado, o seu custo, que na sua generalidade é elevado, como, por outro lado, a sua aplicabilidade. E, portanto, uma das estratégias que a Separos está a seguir para balancear estes dois itens é aplicar as macro e as microalgas em microdietas, portanto, num nicho de mercado para larvas de peixe que pode acomodar um ingrediente um pouco mais caro e, por outro lado, direcionar estas macro e microalgas para dietas funcionais. E, portanto, é neste contexto que surge esta apresentação, que resume um bocadinho a parte final do esforço da Separos e dos demais parceiros que participaram nos desenvolvimentos do Valor Mar, e que tem como âmbito avaliar o potencial funcional, tanto das macro como das microalgas, em microdietas para larvas de linguado, que é uma espécie que é cultivada em Portugal e cuja Separos tem bastante interesse. E, portanto, fizemos a avaliação deste potencial, dependendo também dos ensaios que realizamos, tendo em consideração o crescimento dos peixes, a sua sobrevivência. Efetuámos também desafios bacterianos, que eu vou mostrar mais no final, e avaliámos parâmetros imunes e de stress oxidativo. O Benjamin já falou subejamente sobre o tipo de microalgas e macroalgas que usamos. Portanto, para este ensaio selecionamos a Nanochloropsis, que é rica em ácidos gordos de cadeia longa, poliinsaturados N-3, em polissacáridos sulfatados, em compostos bioativos, e também a Gracilaria, que tem carrasnina, tem polissacáridos sulfatados e tem polifenóis. E, portanto, tal como no ensaio do Benjamin, até porque as coisas foram feitas um pouco em paralelo, nós decidimos avaliar o resultado da junção destas duas biomassas de algas no desempenho de larvas de linguado. E, portanto, um dos ensaios piloto, que já foi realizado mais na parte final do projeto Valor Mar, o que avaliou foi como é que a inclusão de blends desta microalga e desta macroalga funcionariam na performance dos peixes. E para isso o que fizemos foi construir um alimento controle, que não é um alimento comercial, mas é um alimento que pode mimificar um alimento comercial,
e depois, no blend 3, substituímos 3% da composição de ingredientes com a biomassa de macro e microalgas, portanto 1,5 de Nanochloropsis e 1,5 de Gracilaria. E no blend 6 o que fizemos foi, relativamente ao alimento control, substituímos 6% da sua composição, portanto 3% Nanochloropsis, 3% Gracilaria. Portanto, partes iguais de macro e microalgas, substituindo 3 ou 6%, consoante fosse o blend 3 ou o blend 6. Depois realizámos um ensaio piloto que foi feito nas instalações da Separos, em que os peixes foram alimentados desde os 34 até aos 63 dias após a eclosão e foram amostrados a meio do ensaio, portanto aos 49 e também no final. Durante este período, os peixes foram cultivados em tanques de 8 litros, foram alimentados ad libitum e o que se pretendeu, tanto no meio do ensaio como no final do ensaio, foi avaliar a resposta dos peixes à inclusão dos blends de macro e microalgas, portanto, a nível do crescimento, da sobrevivência e também dos parâmetros imunes e de stress oxidativo. A nível de crescimento, o que verificámos foi que aos 49 dias havia já uma tendência significativa até para que o blend 3 e o blend 6 resultassem em peixes com maior peso úmido do que o controle. E o que se verificou aos 63 dias após a eclosão, portanto no final do ensaio, foi que esta tendência se manteve, mas houve um ligeiro acréscimo nos peixes pertencentes ao tratamento blend 3 relativamente ao blend 6. E ambos os tratamentos foram diferentes, significativamente diferentes do controle. E depois, em função também deste peso úmido, calculámos uma taxa de crescimento relativa e, em ambos os casos, tanto no blend 3 como no blend 6, verificámos diferenças significativas para a taxa de crescimento relativamente ao controle. É de salientar que os pesos que obtivemos aos 63 dias são bastante bons relativamente àquilo que costumamos ter, portanto o nosso peso de referência para os 65, 70 dias é 1 grama de peso úmido e as taxas de crescimento relativa também foram bastante boas, portanto ali à volta dos 12, 13% por dia, o que é algo que costumamos ter quando os ensaios correm bastante bem, que nem sempre é o caso, como é normal, para que toda a gente sabe que quem trabalha com animais vivos. Portanto, a nível de sobrevivência também não tivemos diferenças entre os tratamentos. A sobrevivência foi bastante elevada, entre 81% e 83%. E depois, o que observamos na resposta imune, a nível da lisozima, foi que aos 49 dias, os peixes que estavam a ser alimentados com o blend 6 tiveram uma atividade de lisozima superior e aos 63, relativamente ao controle, tivemos o blend 3 também com uma atividade de lisozima superior. A nível de peroxidase, também se verificou uma resposta logo aos 49 dias, mas também se verificou aos 63, embora neste caso não tenhamos visto diferenças entre o blend 3 e o controle. Portanto, a nível de parâmetros imunes, verificámos uma resposta em função da inclusão de blend e, sobretudo, foi mais rápida no blend 6. A nível de resposta de stress oxidativo, o que verificámos foi que na SOD não verificámos diferenças significativas, nem aos 49, nem aos 63 dias após a eclosão. E depois na glutationa total também não vimos diferenças significativas, tanto a meio do ensaio como no final do ensaio. Isto para os diferentes tratamentos. Agora, estes não foram os únicos parâmetros que nós medimos vários outros parâmetros e o que se fez foi, como existem tendências que às vezes podem não ser significativamente diferentes, juntou-se a resposta tanto da parte imune como da parte de stress oxidativo e o que se fez foi tentar avaliar, por uma análise de componentes principais,
como é que surgiria essa resposta integrada, tanto a meio do ensaio, portanto aos 49 dias, como depois no final do ensaio. E aqui o que os resultados demonstraram foi que nessa resposta integrada, portanto, considerando os diferentes parâmetros imunes e os diferentes parâmetros de stress oxidativo, foi que houve logo uma resposta aos 49 dias no blend 6, ou seja, uma resposta integrada significativamente diferente relativamente ao controle, mas relativamente ao blend 3 não se via ainda diferenças significativas com o controle. Depois, no blend 6, a resposta integrada foi mais rápida do que no blend 3. No entanto, aos 63 dias, o que se verificou foi que, tendencialmente, o blend 3 foi afastando do controle e foi-se aproximando do blend 6, ou seja, a resposta integrada demorou um pouco mais tempo, mas acabou por chegar próximo do que se obteve para o blend 6. Portanto, tanto o blend 3 como o blend 6 demonstraram uma melhoria na resposta imune de stress oxidativo no longo prazo, embora tenha sido um pouco mais rápida a obter no blend 6. E, portanto, relativamente aos resultados deste ensaio piloto, o que se verificou foi uma melhoria no crescimento relativamente ao controle do blend 3 e uma melhoria de resposta imune e antioxidante, portanto, uma melhoria de resposta integrada no longo curso. Depois, relativamente ao blend 6, também se observou uma melhoria, embora tenha sido menor que no blend 3, no crescimento, portanto, em relação ao controle, e uma resposta muito mais rápida ao nível de resposta imune e de stress oxidativo durante o ensaio. E, portanto, face a estes resultados, nós decidimos avançar com o blend 3 para um ensaio de validação. E isto devido à melhoria no crescimento que tivemos. Portanto, é um dos critérios mais importantes. Eu diria que se calhar é o segundo critério mais importante. O primeiro será a sobrevivência, não é? Porque peixes mortos não crescem. Mas tendo este critério selecionado, acabamos por decidir pelo blend 3 para avançar para um ensaio de validação. E neste ensaio de validação, o que se testou foi o alimento comercial da Separos versus o blend 3. E este ensaio foi realizado no ICMA. Okay? Enquanto que o ensaio piloto foi realizado em tanques de 8 litros, este ensaio de validação foi realizado em tanques de 150 litros, portanto, bastantes mais peixes. O ensaio de validação durou desde os 34 até aos 91 dias, portanto, mais extenso do que o ensaio piloto, sendo que os peixes foram também amostrados aos 67, portanto, novamente a meio do ensaio. E aqui avaliamos crescimento, sobrevivência e desafio bacteriano, que já vou explicar mais tarde. A nível de crescimento, ao contrário do que se verificou no ensaio piloto, não tivemos diferenças significativas entre o alimento comercial e o blend 3. E isto para o comprimento total dos peixes. E também não tivemos diferenças significativas entre os tratamentos para a sobrevivência dos peixes. E aqui foi também bastante elevado, entre 70% e 76%. Portanto, o ensaio de validação também correu bastante bem. Depois, aos 67 dias, os peixes foram transportados, alguns peixes foram transportados para as instalações do CIMAR para um desafio bacteriano. E aqui, novamente, estamos os dois alimentos, sendo que os peixes de ambos os tratamentos foram expostos a um banho com tenacibacillum marítimo. Portanto, fizemos os ensaios em triplicado, em que tínhamos os peixes que tinham sido infectados e os peixes controle que não tinham sido infectados, portanto foram sujeitos a um banho, mas não com bactéria patogénica. E os resultados o que mostram é que tanto para o blend 3 como para o alimento comercial
Na parte do controle, que são os pontinhos que estão em baixo, praticamente não houve mortalidade ao longo de 8 dias após o banho, mas nos peixes que foram realmente infectados, vimos que houve um decréscimo de mortalidade nos peixes que estavam a ser alimentados com a dieta Blend 3, ou seja, o alimento comercial resultou numa mortalidade cumulativa de 70%, enquanto que os peixes alimentados, cerca de 50% dos peixes alimentados com o Blend 3 é que acabaram por não sobreviver. Portanto, houve um decréscimo de mortalidade cumulativa nos peixes alimentados com o Blend 3. Portanto, a nível de conclusões desta apresentação, o que eu queria que se recordassem quando fossem para casa era que os blends de algas a nível de dietas para linguado têm efeitos positivos no crescimento, e isto foi visto sobretudo no ensaio piloto. No ensaio de validação não tivemos um efeito positivo, não tivemos um efeito, portanto, pelo menos um efeito neutro ou a ausência de efeito existe. E tivemos também uma melhoria de resposta integrada, tanto a nível de sistema imune como a nível de sistema de stress oxidativo, que permitem que os peixes possam resistir a condições subótimas de cultivo, quer seja de parâmetros ambientais, de manipulação, de exposição a agentes patogénicos, e, portanto, o que se verificou nesta soma de ensaios que foram realizados no âmbito do projeto Valor Mar foi que as macro e as microalgas têm um elevado potencial como ingredientes funcionais e permitem aumentar a robustez e o bem-estar dos peixes nas primeiras idades, durante a fase larvar e durante a fase pós-larvar. Queria terminar por agradecer, sobretudo, a todos os parceiros que contribuíram para estes ensaios, desde o IPMA, o CIMAR, às empresas que cederam as biomassas de algas, e queria agradecer também a vossa atenção e vamos debater agora um pouco e vamos perceber o que é que vocês gostavam de saber mais a nível destes ensaios que nós realizamos. Isso mesmo. Obrigada, Wilson, pela sua apresentação, e obrigada a todos os oradores e participantes. Caminhamos então assim para o final desta sessão.